Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 3 e para mim é um privilégio muito grande estar aqui semanalmente. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos fortalecido, tem nos dado graça e a sua misericórdia tem nos alcançado. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Sou de Curvelo, Minas Gerais. Muitas pessoas perguntam de onde sou. Congrego na AD de Curvelo. Meu pastor presidente é o pastor Zacarias Ferreira. E esse trimestre será maravilhoso. Estamos aprendendo, falando sobre a essência da igreja, a sua dinâmica, que ela é o corpo de Cristo, que nós somos membros e pedras vivas deste corpo. Estamos falando sobre a nossa unidade. Hoje nós vamos falar sobre unidade e uniformidade. Então fica comigo até o final desta aula e juntos vamos aprender bastante. E não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar a minha aula para que ela chegue também ao alcance de outras pessoas. Estamos aqui com subsídios a mais para ajudar os professores ou aqueles que são amantes da palavra de Deus a entenderem mais a palavra de Deus. E confesso que aprendo muito quando estou aqui lecionando. E acredito que você também aprende muito mais quando está estudando para ministrar a sua aula à frente da sua classe, a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos de estarmos à frente de uma EBD para também compartilharmos a respeito da palavra de Deus. E hoje na lição de número 3 falaremos sobre a natureza da igreja. Podemos observar que a verdadeira igreja, ela é única e ela é citada na Bíblia Sagrada no singular. Então falaremos mais um pouco sobre isso no tópico 3. Nós sabemos que a igreja ela é de Deus, pois ele a estabeleceu de forma sobrenatural quando veio à terra na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no seu nascimento virginal. Comprou para si um povo por meio do sangue de Jesus Cristo, a sua morte substitutiva ali na cruz do Calvário. Também ressuscitou a Jesus Cristo no terceiro dia, o ressuscitou dos mortos para promover para nós, crentes deste corpo invisível, a vida eterna. E enviou o Espírito Santo para equipar a sua igreja. A congregação, em particular, ela representa a igreja invisível. A igreja possui características que a identificam como sendo cristã, e isto é observado pelo estilo de vida dos seus membros. O maior desafio na atualidade é praticar as primeiras obras. Estamos vivendo tempos trabalhosos, porém, enquanto corpo de Cristo, temos a essência cristã e bíblica, e isso precisa ser retomado. Por isso estamos estudando sobre o corpo de Cristo neste trimestre. A igreja ela precisa influenciar a sociedade enquanto corpo de Cristo. São muitas as características que definem uma igreja verdadeiramente cristã, mas trataremos apenas de algumas delas aqui nesta aula. Veremos que uma igreja genuinamente cristã, ela é confessional. Ela tem uma dimensão local e universal, tanto na forma visível quanto na forma invisível. Falamos a respeito deste assunto daqueles que aderem, são por adesão e conversão. Falamos isso na aula de número 2. Os que estão aqui nesta igreja por adesão e os que estão na igreja invisível por conversão. Trataremos sobre a igreja genuinamente cristã. Ela é única, indivisível, pois sem unidade não há igreja.
Primeiro precisamos saber o que é uma igreja confessional. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Você já sabe, já entende, já conhecia este termo? A igreja confessional é o lugar em que a nossa fé precisa ser professada publicamente. Jesus afirmou que aquele que o negar diante dos homens, ou aqueles que não o confessar diante dos homens, ele também o negará diante de Deus, o Pai, e se o confessarmos, ele também nos confessará diante de Deus. Os cristãos entenderam cedo a importância de estabelecer credos e fórmulas que reassumissem a fé, ou que resumissem a fé dos cristãos. Somente no século IV passaram a redigir credos a fim de servir de espelhos para as futuras gerações. Um dos legados da reforma protestante entre os séculos XVI e XVII foi a produção de confissões e de ensinos, o que nós conhecemos como a sola escritura. Marcaram a identidade da igreja, que marcavam o rompimento com a igreja católica ou com o catolicismo. A reforma protestante marcou, então, o rompimento com o catolicismo. As confissões, elas auxiliam na identidade de uma denominação, nos ajuda a não sermos levados por ventos de doutrinas, porém, não estão acima das escrituras sagradas. As confissões, elas contribuem para a pureza da igreja. A palavra confessar, ela vem do verbo grego, entre aspas, homologeo, e significa literalmente, entre aspas, falar a mesma coisa ou ter a mesma linguagem. O maior problema de algumas denominações na atualidade é justamente este. Dependendo de sua localidade, elas confessam coisas diferentes das demais. Uma confissão é uma declaração de concordância com o conteúdo do que nos é afirmado nas Escrituras sobre Deus, sobre nós e sobre o mundo. A fé no coração leva um indivíduo a confessar ou crer e agir de acordo com o que ele confessa. É o tradicional pregar, ensinar e viver aquilo que se prega e que se ensina. É a maior dificuldade de muitas pessoas hoje. É o processo que Paulo chama de, entre aspas, crer com o coração e confessar com a boca. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É a mais antiga confissão de fé. Encontramos por todo o Novo Testamento. É a fé salvadora que leva à fé confessional. É a fé verbalizada. Paulo disse, entre aspas, cri, por isso falei. Ele estava trazendo à memória um salmo no Antigo Testamento. Somente falamos de Deus e com Deus porque cremos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Primeiro, fundamentada na palavra. A igreja, ela deve ser fundamentada na palavra. Como pode ser esta palavra? Jesus Cristo, ele é a palavra encarnada. João descreveu Jesus como a palavra ou o verbo que estava no princípio. E esta palavra era Deus e estava com Deus. Essência diferente, mas estavam juntos. E a palavra inspirada. O Espírito Santo inspirou 40 homens a escrever o que receberam de Deus. A igreja verdadeira,
ela é fundamentada e centrada em Cristo. Ela é logocêntrica, isto é, centrada na palavra de Deus. A palavra viva, quando nós falamos, a palavra viva, essa palavra viva é Cristo. E a palavra escrita é a Bíblia Sagrada. Não existe uma igreja verdadeira sem Jesus. Ele é o eixo sobre a qual a igreja está centrada. E se esse eixo for retirado ou deslocado, a igreja perde sua identidade e essência, e, portanto, a sua confessionalidade. Infelizmente, na atualidade, estão retirando Jesus do centro, e ele é o eixo da igreja. Então, Jesus está saindo dos hinos, das mensagens e do culto. A Bíblia deve ser o centro de nossas pregações. E, por vezes, nós ouvimos muitos pregadores dizerem, entre aspas, então, para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero ler aqui um versículo. Isso está certo? Não. A palavra de Deus é o centro. O sola escritura, depois da Reforma Protestante, ecoou como um grito de retorno à Bíblia Sagrada. Longe dela, que é a luz para os perdidos, estaremos em densas trevas. Paulo escreveu a Timóteo que toda escritura é proveitosa para o ensino, ensinar as verdades bíblicas, para repreensão, isto é, revelar as atitudes pecaminosas dos quais precisamos nos arrepender, para correção, ela nos ensina o caminho correto que devemos andar e também serve para instrução na justiça, não a nossa justiça. O desejo do diabo não é de nos tirar da igreja, e sim tirar Cristo da igreja. É de invalidar o sacrifício de Jesus na cruz como a única forma de sermos salvos. E ele infiltra na mente das pessoas que o seu bom comportamento o levará para o céu. No ponto 2, uma das características da igreja, ela é habitada pelo Espírito. Paulo escreveu que individualmente ou como corpo de Cristo, somos a habitação do Espírito Santo. Qual a dinâmica do Espírito Santo na vida da igreja? Qualquer que seja a nossa intenção de abandonarmos as Escrituras, seremos traídos por isso. Ela é o parâmetro sobre o qual devemos medir nossas crenças e práticas, não segundo o que o pregador disse, ou o coach diz, ou o que outra pessoa disse. É o que a Bíblia diz. Ela é a nossa bússola. É ela que mede as nossas crenças e as nossas práticas. Não é o que eu acho que é certo, não é o que eu acho que não é pecado. É o que a Bíblia diz a respeito destas coisas. Outra característica da igreja é que ela é pneumodinâmica, isto é, ela é conduzida pelo Espírito Santo. A maneira da igreja agir e conduzir aqui na face da terra é por intermédio do Espírito Santo. É ele que nos mergulha na igreja. É ele que nos batiza no corpo, a igreja, e recebemos o selo na regeneração. Então a dinâmica é toda dele. É ele que nos mergulha, nos justifica, a palavra nos justifica na santificação. A dinâmica é toda do Espírito Santo. Esta obra tal que ele faz em nossas vidas. Ele é a garantia da nossa salvação. Este batismo que o Espírito Santo faz no corpo de Cristo, ele nos batiza no corpo de Cristo. Esse batismo é diferente do batismo no Espírito Santo, cujo agente batizador é Jesus.
E nós já falamos bem mais detalhado sobre isso na aula de número 2. Se você tem dúvida, eu vou deixar o card aqui e você assiste novamente a lição de número 2. Então, este batismo, cujo agente batizador é o Espírito Santo, ele nos batiza no corpo. Fazemos parte do corpo de Cristo. E o batismo é que somos batizados com o Espírito Santo, com capacitação, com poder, o agente batizador é Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa, segundo o teólogo Alisson, que é citado pelo nosso pastor José Gonçalves em seu livro de apoio, é antes do nosso batismo no corpo. Como assim? Antes, olha como o Espírito Santo, a dinâmica é toda dele na vida do cristão. Antes de cada um de nós aceitarmos a Cristo, o Espírito Santo já estava trabalhando poderosamente para nos convencer do pecado, da justiça própria e do falso juízo. À medida que vamos sendo convencidos, o Espírito Santo produz em nós a regeneração, recebemos uma nova vida espiritual e somos selados com o Espírito Santo. E isso mostra que pertencemos a Cristo e recebemos os primeiros frutos do Espírito. É a garantia que temos que seremos salvos. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Sem ele, na vida da igreja, seremos uma igreja fria, carnal e rebelde. Em Atos dos Apóstolos, nós temos um exemplo descrito por Lucas, que é o Espírito Santo que opera na vida do pecador. E em Atos é registrada a história de salvação de Lídia, a vendedora de púrpura, uma mulher no judaísmo que era temente a Deus, como Cornélio o foi. E a Bíblia vai dizer, Lucas escreve que ela abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Qual a mensagem que Paulo pregava? As boas novas. No ponto 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Aqui trata-se da igreja invisível, batizada no corpo de Cristo, guiada pelo Espírito Santo e que produz as 9 virtudes do fruto do Espírito. O crente carnal, ele não pertence ao corpo de Cristo, à igreja do Deus vivo. O Espírito, ele produz nos crentes a certeza da salvação, somente quando respondemos à mensagem da cruz. Paulo escreveu em Romanos que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O fracasso espiritual de qualquer pessoa é quando saímos da esfera do Espírito. Precisamos buscar revestimento de poder que vem do alto, porque sem ele a igreja ela é inoperante, isto é, não opera, não trabalha, tudo que faz é ineficaz e o pior de tudo, ela perde a sua essência. Porém, existem 2 extremos que o cristão precisa evitar. Sair da esfera da palavra de Deus, ele perde o rumo espiritual e se deixa levar pelo carismatismo. Então, são 2 extremos que nós precisamos evitar. Mas o que é isso? Carismatismo. Olha, eu não posso sair da esfera, da palavra de Deus, mas também não posso ir lá para a ponta pelo carismatismo. O que é isso? Isso é um termo usado pelos teólogos para referir-se às supostas manifestações que são atribuídas ao Espírito Santo. Não é fogo do Pentecostes e está aí em muitos lugares para quem quiser ver. Falsas profecias, falsos milagres, profissionais do púlpito, enriquecendo-se a custas da fé
dos incautos. O chamado, entre aspas, coach e hoje, apoiados pela ganância e fragilidade dos outros, estão por aí, em todos os lados, enganando as pessoas. Não é obra do Espírito Santo. É uma obra contaminada pela carne. No tópico 2, nós vamos falar sobre a natureza da igreja nas suas dimensões, local e universal. Primeiro, ela é local e visível. Em relação ao local e espaço geográfico, a igreja pode ser vista e sentida, porque ela existe localmente. Podemos observar que, ao escreverem às igrejas locais, eles não mencionam no plural, isto é, as igrejas de Corinto, as igrejas de Éfeso, as igrejas de Tessalônica e assim por diante. Simplesmente, os escritores do Novo Testamento se referem à igreja. Por quê? Porque eles se referiam à igreja universal, à eclesia, os chamados para fora do pecado e chamados para dentro da comunhão com o seu Filho, Jesus. Muitos, infelizmente, não entendem esta diferença entre a igreja local e visível, que tem muitas denominações em uma mesma cidade, e da igreja invisível, que não é denominacional, e sim corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem nome, não tem placa. Neste corpo faz parte pessoas de todas as cores, de todas as etnias, de todas as classes sociais e denominações. Isso mesmo. Não serão salvos apenas pessoas de uma denominação que se considera melhor do que as outras, que se considera mais santa, mas são os crentes que estão incluídos em todas as denominações, que foram batizados no corpo. Podemos nos diferenciar um dos outros com alguns costumes. Entretanto, quanto à palavra de Deus, com suas doutrinas, não pode haver diferença. Alguns dizem, entre aspas, e faço parte da igreja invisível, não preciso congregar na igreja visível. Errado, pois somos discípulos, irmãos e membros de um único corpo. Então, todo cristão se faz necessário que ele congregue em uma igreja visível e local. A igreja visível é a que fazemos parte, e a invisível é a que todos os salvos de todo o mundo fazem parte. Até mesmo aqueles que já dormem no Senhor, todos somos igreja. Na minha cidade, na sua cidade, existem várias igrejas locais. Porém, para Deus, existe apenas uma igreja local invisível, que é chamada a comunidade dos santos. Da minha cidade, ele diz, a igreja que está em Curvelo. Assim ele diz da sua cidade. Não importa a denominação, não tem céu separado para as denominações. Então, um conselho para nós, é melhor que nos entendamos aqui, para que, porventura, esta diferença não nos impeça de ir ao céu. Aqui não estão incluídas as seitas, igrejas que estão longe, que se dizem igrejas, mas elas estão longe das doutrinas bíblicas. No ponto 2, as particularidades das igrejas locais. Não existe igreja local perfeita. A única igreja perfeita é a igreja invisível, pois ela é composta de crentes regenerados e selados pelo Espírito Santo. Cada uma tem a sua particularidade, não é verdade? Assim foram as igrejas do primeiro século. O problema de uma não era o mesmo problema da outra.
e as virtudes pelo mesmo modo. Jesus escreveu às 7 igrejas da Ásia e cada uma delas possuía uma reclamação, uma qualidade. E a igreja de Filadélfia, ela retrata a igreja invisível, perfeita, mesmo tendo pouca força. Paulo escreveu à igreja de Filipos, que estava em Filipos, que havia falta de harmonia entre os crentes. Isso já não era o problema da igreja de Tessalônica. Para a igreja de Tessalônica, ele escreveu: há preguiça entre alguns que não queiram trabalhar e se intrometiam na vida alheia. O problema de Tessalônica não era o problema de Filipos. A supervisão das igrejas eram feitas pelos apóstolos, porém, elas eram separadas. Não havia nenhuma ligação entre uma e outra. Nem tudo que podia funcionar em uma igreja funcionaria de igual modo em outra igreja. No ponto 3, uma característica dela é que ela é universal e também invisível. Quem sabe se realmente fazemos parte da igreja invisível? Às vezes, muitas pessoas julgam as outras pessoas. Ai, fulano não faz parte da igreja invisível. Ai, ciclano, ele é um santo. Nós fazemos esse tipo de julgamento com o nosso olhar carnal. Mas a única pessoa que sabe realmente se eu faço parte da igreja invisível, se você faz parte da igreja invisível, é o Espírito Santo. Podemos facilmente enganar as pessoas da nossa igreja local. Entretanto, não podemos enganar a Deus. Muitos exibem falsa mudança exterior, mas o seu interior está cheio de mundo e de carnalidade. Mais importante que fazer parte de uma igreja local e visível é fazermos parte da igreja invisível. A igreja ela tem a sua dimensão local e a sua dimensão universal, que é a igreja visível e a igreja invisível. Fazemos parte da igreja, o lugar que congregamos. Porém, muitos têm dificuldade em entender o seu aspecto universal. Quantos crentes brigam com pessoas de outras denominações por desconhecerem essa dimensão? E os ataques são constantes entre elas. Uns pensam que são mais santos do que os outros. O que mede uma igreja é o quanto Cristo é o centro dela e o quão perto esta igreja está da palavra de Deus. Todos os regenerados de todos os lugares do mundo, vivos ou mortos, fazem parte do corpo de Cristo. Eles dormem no Senhor. Somos membros deste corpo e cada um com a sua função, com suas diferenças, com sua importância, pois no corpo todos nós somos importantes. Ela é chamada de Igreja dos Primogênitos. Jesus é o supremo primogênito e somos herdeiros juntamente com ele, e cujos nomes estão escritos no céu. Muitas vezes seu nome está escrito no rol dos membros da igreja local, mas a nossa preocupação maior deve ser se o nosso nome está escrito nos céus. A igreja, ela é divina. As denominações humanas, podemos falar a sua fundação, quem foi o seu fundador, onde ela se localiza, mas a igreja invisível, não. Ninguém conhece a sua fundação. O motivo de tanto surgimento, de tantas denominações, é justamente o desacordo de doutrinas e costumes. E os mesmos motivos fazem surgir novas denominações. Denominações, elas desaparecem. A igreja, ela é indestrutível. Jesus afirmou
que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas e aquela denominação tal que desapareceu? Denominação, a igreja invisível, ela não será destruída. Nos tempos dos apóstolos, não haviam denominações, era a igreja de Cristo. Nem toda denominação podemos afirmar que é cristã. Estão cheias de heresias e de falsas doutrinas. Não são igrejas, elas são sinagogas de Satanás. Você quer saber se uma igreja é igreja ou se ela é seita? É somente observar o quanto as escrituras são vividas pelos crentes pertencentes a ela. No último tópico, nós vamos falar sobre a igreja na sua dimensão comunitária. Vou deixar um card aqui, um banner, para você, se desejar receber este PDF, exatamente como eu leciono aqui, ou se você preferir ser um assinante trimestral, vou deixar aqui um card. E na descrição aqui da minha aula, você vai encontrar o link do meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. E também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir por lá também. Primeiro ponto, a igreja é uma. Não saia desta aula com dúvida. A igreja de Cristo é uma. A igreja invisível é uma. Ela não tem denominação. Ela não tem nome, ela não tem fundador, ela não tem co-fundador. Ela é a igreja de Cristo e ponto. A igreja de Cristo, ela é indivisível. Não importa onde esteja, pertencemos a um único corpo. Por isso mesmo, Jesus deu dons à igreja. Pessoas que cuidem do rebanho, que cuide da saúde espiritual, do corpo invisível. Paulo escreveu à igreja de Corinto e perguntou a eles se Cristo estava dividido. O corpo é unido, havendo harmonia entre os membros e os órgãos. Unidade não significa uniformidade. Somos unidos, porém cada um com o seu papel neste corpo. Paulo expressou de uma maneira maravilhosa ao dizer: há um só corpo, uma só esperança, uma só fé, um só Espírito, uma só vocação, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. E Ele age por meio de todos, e Ele está em todos. O dia que entendermos este mistério, seremos mais fortes como igrejas locais. O que devemos observar é se os princípios bíblicos não estão sendo quebrados e se não devemos aprender a conviver com as diferenças litúrgicas e com os costumes. Não pode haver divisão no corpo. Somos muitos, porém pertencemos a um corpo de Cristo. Jesus disse que o reino dividido, ele é destruído. A perseguição, ela não para a igreja. E o diabo sabe disso. Por isso, causa divisão no meio do povo. E somos enfraquecidos por ele. Nada de partidarismo. Eu sou de Paulo. Ou, na atualidade, eu sou de Davi Miranda. Não, eu sou de Valdemiro Santiago. Não, eu sou do Edir Macedo. Tantos outros fundadores de denominações. Não podemos ter preferências ou exclusivismos. Se assim fizermos, não perseveraremos na unidade da igreja. No ponto 2, unidade na igreja. Individualmente ou coletivamente, devemos buscar a unidade da igreja. Devemos ter o mesmo amor pela causa do reino, o mesmo ânimo, sentirmos uma mesma coisa.
Glorificar somente quando é um cantor ou um pregador preferido, desprezar os demais, torcer para um departamento mais do que para outro departamento. Todos devem ter sucesso na casa de Deus. Nenhum departamento merece mais atenção do que o outro na igreja local e visível e também na igreja invisível. Será que realmente sentimos a mesma coisa? Ou queremos o fracasso de algum membro deste corpo? Queremos que um fracasso aconteça? Ou que uma outra denominação desapareça? Terceiro ponto, diversidade na unidade. Aqui mora o problema de muitas pessoas. O nosso maior exemplo de unidade na diferença é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um com sua essência, mas com papéis diferentes, mas unidos em uma única pessoa, em um único Deus. Jesus orou um dia intercedendo por nós, para que como Ele e o Pai são um, também sejamos um. Unidade, já falamos, não é uniformidade. Porque se fôssemos todos iguais, não teria muita graça. Somos diferentes, diversos, temperamentos diferentes, maneiras diferentes de fazer as coisas, e nisso está a excelência das coisas. Já pensou se todos os professores de EBDs ensinassem do mesmo jeito? Seria sem graça, não seria? A beleza está na diversidade e na unidade. Mesmo com as nossas diferenças, somos um em Cristo para perseverarmos no mesmo alvo. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Não deixe de comentar aqui nas minhas aulas. Isso faz com que o YouTube sugira o meu vídeo para outras pessoas e o meu canal continue crescendo. Este é o meu desejo, afinal de contas. Quero mandar um abraço para todos vocês. Você que adquiriu, é um assinante trimestral das minhas aulas. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada pelo carinho. Você que tem comentado, falado de onde você é. Deus te recompense, né, por me ajudar. E eu também quero mandar um abraço para aquelas pessoas que me pediram. Irmã Jane, manda um abraço para nós, para a nossa congregação. E aí eu quero mandar um abraço aqui para Jaete Honório, em Maragogi, Alagoas. Eu fui aí, mas o dia que eu fui, o que eles chamam aí de caminho de Moisés, né? Tinha chovido muito, então não vi essas maravilhas, né? Quem sabe um dia eu volte aí, veja esta maravilha. Também para o pastor Valdo Ribeiro, na ADCD, né? E seu filho Samuel, são ouvintes aqui do meu canal, Deus abençoe. Também para o nosso meu querido amigo, pastor Márcio Coelho, em Cruz dos Alves, e a sua esposa, irmã Flávia, missionários. Aí são aqui da nossa igreja, mas fazem missões em Cruz dos Alves. Um abraço. Deus abençoe e obrigada pelo carinho. O nosso pastor Reginaldo, que eu conheci aqui em Curvelo, Deus te abençoe grandemente. Em Araxá, na AD Congregação Ana Pinto de Almeida, né? Ele é pastor também, juntamente com o nosso querido pastor Valdeci, que também é aqui, né? De Curvelo. Para nossa irmã Rosivânia Mendes, em Olinda, na AD, em 4 de outubro. Um forte abraço a todos vocês. Tenham uma excelente aula, uma excelente semana. E eu te espero aqui, se Deus assim nos permitir, na nossa próxima aula.